Ela namora e me beijou. Hoje em dia todo mundo trai, né? A mina, pai. A mina. Calma, truta. Ó, quem divide multiplica, pai. Não, tipo, no caso a gente aceita dividir. Você quer? Eu quero. Será que vale a pena namorar nessa geração de hoje? A resposta curta é que sim, mas vem comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer que não é tão simples quanto essa resposta. Namorar é uma das coisas mais controversas que a humanidade já criou. Isso porque o namoro ele é um passo intermediário entre você conhecer uma pessoa e se casar e construir uma família com ela. Mas ultimamente esse sentido foi perdido. As pessoas acabam namorando por qualquer outro motivo menos esse, como por exemplo ter sexo garantido, aumento de status social, comodidade e inclusive um afastamento da solidão que todo mundo tem. A questão é que o namoro deixou de ser uma etapa para a construção de um projeto de vida e se tornou um acessório para uma pretensa exclusividade sexual. E notem que eu digo pretensa, porque ao tratar o namoro dessa maneira, as pessoas acabam se frustrando, inclusive por causa de traição. E a galera se assusta tanto com esses vídeos que eu passei, porque elas esperam dessas relações superficiais que a gente tem hoje, o mesmo tipo de envolvimento que as pessoas tinham no passado. E como alguém que namora desde os 12 anos de idade, eu tô aqui pra te falar porque ainda vale muito a pena namorar, mesmo nos dias de hoje. Se a gente vai pesquisar o significado de namoro no Google, a definição é de que é uma relação amorosa, geralmente estável entre duas pessoas. Agora vem cá, meu chegado. Tu acha mesmo que aquele pessoal ali nutriam uma relação amorosa, estável? Você acha que elas compartilhavam um projeto de vida juntos? Priorizavam o outro dentro dos seus compromissos? Me parece que não. Eu não vou ser categórico nessa afirmação, mas essas relações do vídeo me parecem frágeis, assim como a direção do vento. Eles não sentem, não conversam, não se conectam, não se dedicam um ao outro. Talvez nem seja o momento disso mesmo, afinal eles parecem ser pessoas muito jovens, mas a questão é que ter esse tipo de experiência tão cedo, de se ver trocado tão facilmente, e inclusive traído, acaba por fortalecer crenças muito estereotipadas e inclusive negativas sobre relacionamento, como de que todo homem trai ou que toda mulher é interesseira. Eu acho que o ponto mais curioso é que para eles trair não tem o mesmo peso que tem para mim ou para qualquer pessoa que tem namoro de verdade ou algum relacionamento com verdadeiro sentido na vida dela, porque namorar é uma coisa muito boa, só que você tem que saber os macetes para conseguir aproveitar. Então, se você é jovem e tá iniciando um relacionamento, eu tenho uma notícia. Provavelmente, seu namoro não vai ser pra vida toda. Não é nada pessoal, eu digo isso apenas com base nas estatísticas. Além de que, vocês dois ainda vão mudar muito. E a menos que vocês tenham certeza de que querem se manter um na vida do outro pelos próximos, 80 anos, até que a morte os separe, o seu namorico vai acabar bem antes disso. Ué, Nick, mas então por que eu vou namorar? Boa pergunta, jovem gafanhoto. E a resposta é que você não precisa. Não existe um porquê mágico para se iniciar um namoro. Mas se vocês quiserem ter os benefícios de estar irrestritamente com alguém que vocês gostam, e inclusive ter o aval dos pais para dormir um na casa do outro, o namoro é um meio socialmente aceitável para isso. Fora que namorar alguém permite várias outras coisas, como por exemplo, ter contato com outra família, conhecer suas próprias falhas, suas próprias incongruências e ter alguém com quem contar nos momentos difíceis e principalmente compartilhar os momentos felizes. Mas no meu caso, o meu primeiro namoro não teve nada a ver com isso. E eu peço muita sensibilidade de quem tá assistindo, porque essas coisas são parte da minha vida, de verdade. E se eu tô me abrindo aqui, é porque eu quero que ninguém mais tenha que passar por isso que eu passei. Então eu também quero deixar bem claro que o que houve aqui de ruim não tem nada a ver com as meninas com quem eu namorei. Fechou? Além disso, eu tive alguns relacionamentos nesse meio tempo, mas eu vou continuar falando como se fosse apenas um, pra inclusive preservar a história dessas pessoas. Então vamos lá. Eu comecei a namorar aos 12 anos. Era uma época que todo mundo tinha perdido ou tava perdendo o bebê, mas eu não. E não é difícil de imaginar por quê, né? Cara, eu era o guri nerd da sala. Junto disso, eu tinha alguns trejeitos femininos que geravam muita desconfiança, tanto nas pessoas da minha turma e inclusive da minha família. Embora eu me sentisse sempre atraído por mulheres.
Como eu disse, um namoro é uma ferramenta para muitas outras coisas além de ficar com alguém que você curte. E na minha vida, ter começado a namorar tão cedo com aquela que era uma das meninas mais populares da escola era o que eu precisava para ter a validação masculina que eu queria. E aí você pode estar se perguntando, mas e aí, Nick, você amava ela? Na minha visão, e pelo que eu me lembro, sim. Mas eu acho muito complicado dizer que uma criança de 12 anos é capaz de amar alguém romanticamente. Afinal, amar, nesse sentido maduro da coisa, demanda responsabilidade e autonomia. Coisas que eu não poderia ter ainda. Além disso, eu nunca tive o intuito de construir uma vida ao lado dela. Ou seja, o namoro já nasceu fadado a acabar. Isso porque eu não sentia que eu teria a vida que eu queria ao lado dela. Os nossos valores eram muito diferentes. Os planos sobre onde queríamos chegar também. Além da própria importância que a gente dava ao estudo. Eu dava de mais, ela dava de menos. E cada um era feliz dessa forma. Só que isso era incompatível entre si dentro do relacionamento. E ficar em um relacionamento que a gente tem claro desde o início que não queremos manter a longo prazo, só leva a um caminho possível: decepção. A gente já começa errado e investindo as expectativas em algo que não queremos manter. E com isso a gente vive frustrado por ficar em algo ruim que nós mesmos nos colocamos. E daí a gente começa a culpar a outra pessoa pelos nossos fracassos. Tudo de maneira muito infantil. Afinal, ali eu realmente era uma criança. Mas tem gente que continua assim pra vida toda. Falando em lidar de maneira infantil com as coisas em relacionamento, vocês ouviram o áudio do ex lá da Giovana? Então, se você me perguntar o que eu acho melhor, ficar solteiro ou namorar, eu vou responder sinceramente que depende. Depende de como você está solteiro e com quem que você está namorando. Gente, a gente tá no século 21. Tu não precisa namorar alguém pra poder transar com a pessoa, pra ter uma relação afetiva, acolhedora, genuína. Você literalmente pode ficar indefinidamente com alguém sem ter que construir um projeto de vida, apresentar seus pais, apresentar sua família, seu cachorro. Eu tô falando que isso é bom? Não. Eu tô falando que isso pode ser mais autêntico do que se embrenhar em um relacionamento sem sentido. Eu tive momentos muito ruins e muito bons, tanto dentro quanto fora de um relacionamento. O que não dá pra fazer é pensar que só porque você vai terminar um relacionamento, você vai ficar com todas as mulheres do mundo. Sim, eu tô fazendo um recorte hétero pra homens só pra facilitar essa comunicação, porque tem muito cara que, mesmo gostando da namorada, termina porque o peru tá coçando por outras mulheres e aí quando vai atrás delas toma fora, fica triste e sai culpando elas por causa da vida frustrada deles. Eu mesmo já fui esse cara. Inclusive, falando nisso, eu acho que muitas pessoas têm medo de entrar em relacionamentos e ficam sozinhas de mãos abanando. O pessoal diz que não quer se limitar, que estão em construção da sua vida, que estão ralando e abrem mão de ter algo concreto para viver esse potencial imaginário que nunca vira realidade. E por fim, o que eu posso dizer é que minha vida melhorou muito depois de duas coisas. Primeiro, quando eu entendi e me assumi bissexual, e daí eu não tive mais que ficar vigiando, escondendo dos meus amigos. E segundo, quando eu parei de procurar um namoro e passei a procurar uma pessoa. Reconhecer a minha sexualidade e me assumir foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, porque afastou um monte de encosto de perto de mim e só deixou aquelas pessoas que realmente me valorizavam. Além de que eu parei de tentar bancar um machão para suprir as expectativas das outras pessoas que nunca me deram nada. Enfim, eu pude escolher quem que eu queria ser. E ser capaz de falar não é o que de fato faz que o sim seja uma escolha na nossa vida. E assim procurar uma pessoa e não um relacionamento fez com que eu me relacionasse de fato só com aquelas que eu realmente quisesse compartilhar a minha existência. Sem mentir, sem precisar esconder as minhas intenções, sem ter que botar outras pessoas desavisadas e enrascadas por causa da minha própria vaidade. Eu fui perfeito nisso? Absolutamente não. Afinal, somos ensinados desde criança que a moral de um homem está no meio das pernas e aumenta conforme o uso. Então foi um processo gradativo até que eu me tornasse melhor e até hoje eu não sou perfeito. Mas hoje eu tenho um namoro de verdade. Um namoro com um projeto de vida juntos. Um namoro em que a gente dá bom dia, boa noite e se liga pelo menos uma vez para contar as fofocas e dizer que nos amamos todos os dias. E para chegar nisso, temos que avaliar aspectos como maturidade, capacidade de cuidar, de proteger,
valorização mútua de nós mesmos e das coisas que são importantes pra gente. Então, resumindo, namorar é bom, mas só é bom se você tentar ser a pessoa certa pra escolha certa. E não vai ficar atazanando quem não quer namorar contigo de verdade. Deixa essa pessoa de fora, não vai ser legal pra ninguém, tá? Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e se cuidem. Amo vocês. Tchau!